Este momento não chegou por sorte. Foi conquistado com suor, noites sem dormir e inovação incansável. De pé no palco, com uma voz calma e inflamada, o CEO da BYD não se gabou. Ele simplesmente olhou para fora e disse o que o mundo já suspeitava. Enquanto o CEO da BYD subia no palco em um evento lotado, não havia necessidade de discursos inflamados. Com um tom calmo, quase sereno, ele disse o que o mercado já começava a temer: estamos mudando as regras. Atrás dele, não estavam apenas números impressionantes, mas o peso de uma equipe de mais de 120 mil engenheiros e uma força de trabalho que ultrapassa a marca de 1 milhão de pessoas. O recado era claro: o futuro já estava sendo construído, e não era mais um conceito, mas sim realidade de produção em massa. Durante anos, a BYD operou quase como uma sombra no setor automotivo. Sem campanhas milionárias, sem promessas vazias, sem depender de feiras internacionais para se provar. Enquanto outros corriam para anunciar novos modelos, eles erguiam fábricas, treinavam equipes e testavam tecnologias até a exaustão. Essa estratégia silenciosa explodiu em 2024, quando a empresa registrou a impressionante marca de 4,3 milhões de veículos produzidos em apenas um ano, conquistando o título de maior fabricante de veículos elétricos do planeta. Mas números, por si só, não explicam a inquietação que a BYD provoca na concorrência. O que realmente mexeu com o tabuleiro foi o lançamento da sua quinta geração do sistema híbrido DM, uma combinação de motor a combustão e motor elétrico que redefine o que um carro híbrido pode oferecer. Ao apresentar seus novos modelos, o King-L DMI e o Ciel 06 DMI, em um evento na Coreia do Sul, a empresa deixou claro que o objetivo não era impressionar apenas pelo design, mas sim pelo que estava escondido sob o capô. O coração dessa revolução é um motor a gasolina de apenas 1,5 litro, projetado não para velocidade bruta, mas para eficiência quase inacreditável. Quando combinado ao motor elétrico, o resultado é uma autonomia que ultrapassa 2.000 km com um único tanque carga. Para colocar em perspectiva, isso significa viajar de São Paulo a Fortaleza sem precisar parar para reabastecer. Essa façanha é sustentada por números que desafiam até mesmo marcas lendárias. O motor da BYD atinge uma eficiência térmica de 46,06%, um marco que supera o recorde mundial da Toyota e se aproxima dos padrões das pistas de Fórmula 1. Enquanto a maioria dos motores desperdiça mais da metade do combustível como calor, o sistema da BYD aproveita cada gota com engenharia refinada. Taxa de compressão de 16,1, sistemas de refrigeração independentes, combustão controlada com precisão e fricção interna mínima. O resultado? Mais de 80 milhas por galão, mesmo quando a bateria está em níveis baixos. Mas a eficiência é apenas uma parte do enigma. A BYD desenvolveu 3 variações desse sistema híbrido para atender a diferentes perfis. DMI, voltado para máxima economia e conforto no uso diário. DMP, que combina potência extra e resposta imediata para quem quer mais desempenho. DMU, uma proposta inusitada, um híbrido preparado para aventuras fora de estrada. Essa versatilidade é reforçada pelas opções de bateria, 10,08 ou 15,87 kWh, capazes de oferecer até 75 km de autonomia apenas no modo elétrico, o suficiente para que muitos motoristas realizem suas rotinas sem consumir uma gota de combustível. E aqui entra um dos maiores trunfos da empresa, a Blade Battery. Longe de ser apenas uma evolução, ela é uma redefinição completa do conceito de bateria automotiva. Em vez de células volumosas e espaçamento ineficiente, a BYD optou por células longas e estreitas, organizadas lado a lado como lâminas. Isso aumenta a densidade energética em 50%, reduz peso, melhora a estrutura do veículo e, principalmente, eleva a segurança a um nível raramente visto. Nos temidos testes de penetração por prego, capazes de provocar incêndios violentos em baterias comuns, a Blade Battery permaneceu estável, sem explosões ou chamas. O segredo está no uso de lítio-ferro-fosfato, um material mais seguro e resistente ao calor, que também elimina a necessidade de metais como níquel e cobalto. O resultado é uma vida útil surpreendente. Após 3.000 ciclos completos de carga, a bateria ainda mantém 90% da capacidade original. Se o motor e a bateria são o corpo dessa nova geração de veículos, o cérebro é a arquitetura inteligente chamada de ZUSA. Em vez de dezenas de módulos eletrônicos separados, a BYD centralizou todo o controle em um sistema único e ultra-rápido, capaz de coordenar motor, freios, sensores e câmeras em microsegundos. Essa integração não apenas garante respostas imediatas em situações críticas, mas também permite que o sistema aprenda continuamente, recebendo dados de milhões de quilômetros percorridos todos os dias pela frota global da marca.
O aprendizado constante é alimentado por inteligência artificial de última geração, que adapta o comportamento do carro às condições reais. Em chuva forte ou neblina, por exemplo, ele prioriza sensores de radar e ultrassom em vez das câmeras, garantindo segurança mesmo com visibilidade reduzida. Tudo isso com atualizações automáticas pela internet, mantendo o veículo evoluindo mesmo anos após a compra. Mas, talvez, o aspecto mais surpreendente dessa história seja o que ainda está por vir, e que, ao mesmo tempo, já começou a acontecer nas ruas. Enquanto muitos ainda encaram a condução autônoma como uma promessa distante, a BYD já a incorporou no cotidiano de seus modelos. O sistema, batizado de D-Pilot, não é um protótipo experimental restrito a laboratórios ou pistas de teste. Ele já está nas ruas, coletando dados em tempo real e se tornando cada vez mais refinado a cada quilômetro rodado. Alimentado por uma rede neural avançada, o DeepSeek R1, o D-Pilot imita o processo de decisão humano, antecipando situações e reagindo em milésimos de segundo. O mais impressionante não é apenas a capacidade técnica, mas a forma como essa tecnologia é distribuída. Enquanto outros fabricantes reservam recursos de condução semi-autônoma para veículos premium, a BYD oferece o D-Pilot até em modelos que custam menos de $10 mil. Isso significa que recursos como estacionamento automático baseado em memória, navegação autônoma em rodovias mapeadas e direção sem as mãos por longos trechos deixam de ser um privilégio e passam a estar ao alcance de um público muito mais amplo. Esse é o ponto que diferencia a BYD de praticamente todos os seus concorrentes: acessibilidade sem comprometer desempenho ou segurança. Em 2024, a empresa provou que é possível entregar veículos com tecnologia de ponta a preços competitivos, em média, 15% abaixo do valor de um Tesla Model 3. E fez isso sem cortar custos nos componentes essenciais. O pacote inclui sistemas híbridos de última geração, baterias de longo alcance, arquitetura eletrônica centralizada e funcionalidades de direção inteligente. A consequência dessa estratégia foi imediata. Mais de 4,3 milhões de veículos vendidos em um único ano, um número que não se sustenta apenas com campanhas de marketing, mas com valor real entregue ao consumidor. Enquanto nomes históricos como Mercedes-Benz e Ford recuavam de suas metas de eletrificação, citando custos altos e dificuldades de adaptação, a BYD acelerava, tanto na produção de veículos elétricos puros quanto na expansão dos híbridos de alta eficiência. Essa abordagem híbrida é uma resposta direta a uma das maiores barreiras para a adoção em massa dos elétricos, a ansiedade de autonomia. Ao combinar motores elétricos potentes com um motor a combustão altamente eficiente, a BYD oferece um alcance de até 2.000 km sem abrir mão de desempenho. Para o motorista, isso significa liberdade para longas viagens sem depender exclusivamente de infraestrutura de recarga, que é ainda limitada em muitas regiões. Mas a visão da BYD vai além da soma de tecnologias isoladas. A quinta geração do sistema híbrido, a Blade Battery e o D-Pilot não são projetos independentes. Eles fazem parte de um ecossistema coeso, no qual cada inovação é projetada para potencializar as demais. O motor econômico prolonga a autonomia elétrica, a bateria segura e durável sustenta a confiança no uso diário, e o sistema de condução inteligente aproveita ao máximo a integração entre hardware e software. Essa convergência tecnológica cria um efeito dominó. O consumidor percebe que está comprando um carro não apenas para hoje, mas para os próximos anos, com capacidade de evoluir via atualizações remotas, receber melhorias de eficiência e até novas funções de condução. Isso reduz o medo de que o veículo envelheça rapidamente diante da velocidade das inovações no setor automotivo. E o impacto dessa filosofia já começa a se refletir no comportamento do mercado. Em vez de direcionar seus esforços para o nicho premium, a BYD está atacando a base da pirâmide de consumidores, motoristas comuns, famílias, profissionais que usam o carro no dia a dia. Ao tornar tecnologias antes restritas a veículos de luxo acessíveis ao público em geral, a empresa força os concorrentes a repensarem seus modelos de negócio. Esse movimento não é isento de polêmicas. Há quem critique a velocidade com que a BYD expande suas operações e o impacto que isso pode ter na indústria tradicional. Grandes fabricantes, com décadas de história, se veem pressionados por uma concorrente que, em menos de 2 décadas, saiu do anonimato para disputar não apenas mercado, mas também narrativa e prestígio. Ao mesmo tempo, países e blocos econômicos já discutem barreiras comerciais e regulamentações que possam frear a competitividade da marca chinesa. A resposta da BYD a esse cenário é a mesma que moldou sua trajetória até aqui: não gastar energia em debates públicos, mas continuar inovando e entregando. Essa postura pragmática é refletida em sua comunicação direta com o consumidor,
que não se baseia em promessas grandiosas, mas em resultados palpáveis, autonomia real, economia comprovada, segurança testada e conectividade de ponta. No fim, a disputa pelo futuro da mobilidade não será vencida apenas por quem começou primeiro, mas por quem consegue se adaptar mais rápido às necessidades reais das pessoas. A BYD entendeu que, para a maioria dos motoristas, o que importa é ter um carro confiável, econômico, seguro e que não se torne obsoleto em pouco tempo. Ao alinhar inovação e preço competitivo, a marca está construindo não só uma base de clientes fiéis, mas também uma barreira quase intransponível para novos entrantes. Hoje, a indústria automotiva global enfrenta uma encruzilhada. As soluções tradicionais de mercado, baseadas em lançamentos esporádicos e marketing pesado, estão sendo desafiadas por um modelo de inovação contínua e acessível. E cada vez que o motorista comum adquire um veículo com tecnologia que há poucos anos custaria o triplo, a balança de poder se inclina mais para o lado da BYD. O que vemos agora pode ser apenas o começo de uma mudança de paradigma. Se a marca mantiver seu ritmo de desenvolvimento e expansão, a questão não será mais se ela dominará o mercado, mas quando e em que escala isso acontecerá. Ao mesmo tempo, essa ascensão levanta questões importantes. Como os concorrentes vão reagir? Até que ponto governos e órgãos reguladores estarão dispostos a aceitar uma mudança tão rápida na liderança global? E, principalmente, o que isso significará para o consumidor nos próximos 10 anos? No final, a trajetória da BYD é um lembrete de que revoluções tecnológicas nem sempre chegam com anúncios explosivos ou slogans chamativos. Às vezes, elas se constroem silenciosamente, um avanço técnico de cada vez, até que, de repente, todos percebem que o jogo mudou. E quando olhamos para o cenário atual, parece claro que essa percepção já está se espalhando, deixando uma última pergunta no ar: será que o resto do mundo conseguirá acompanhar o ritmo?